E se tudo o que você acreditava sobre a realidade fosse apenas um reflexo distorcido de algo muito maior? E se, nesse exato instante, você estivesse diante da porta que separa o ordinário do extraordinário, mas essa porta só se abre para aqueles que ousam enxergar além do visível? Todt Jerut já alertava. O que parece coincidência, raramente é. Talvez você não esteja aqui por acaso. Há sinais que sussurram ao fundo do seu inconsciente, lembranças de algo que nunca viveu e, ao mesmo tempo, conhece. Você já sentiu que a sua vida inteira foi uma preparação secreta para um momento como este? Como se cada dor, cada silêncio e cada queda fossem peças de um enigma invisível que agora começa a se alinhar. Mas cuidado, muitos ignoram o chamado, e quando percebem, o salto já os deixou para trás. Talvez você esteja prestes a atravessar um limiar que não permite retorno. Não se trata de destino, mas de escolha. A cada segundo que passa, você sente a tensão do invisível se apertando ao redor da sua consciência, como se uma revelação estivesse prestes a explodir dentro de você. Mas só quem permanece até o fim entende o que se esconde por trás dessa cortina de mistérios. O que acontecerá se você continuar? E o que perderá se abandonar agora? Tudo o que você foi ensinado sobre tempo, espaço e identidade pode ser apenas a superfície de uma estrutura muito mais profunda. Um salto quântico não acontece quando você deseja. Ele acontece quando você está pronto, mesmo sem saber. E a verdade é que, se você está diante destas palavras, algo maior já começou a mover-se dentro de você. O acaso não explica este encontro, porque o acaso nunca existiu. A pergunta que ecoa agora é simples, mas perturbadora. Você está preparado para olhar para dentro do abismo e permitir que ele olhe de volta? Todt Jerut sempre afirmou que o despertar não acontece em luz suave, mas em clarões que rasgam a alma. Este é o limiar, o silêncio que antecede a revelação, o instante em que você precisa decidir, permanecer na ilusão confortável ou atravessar para o desconhecido que pode transformar tudo. O primeiro sinal do salto não se manifesta no céu nem nas estrelas, mas no peso invisível que pressiona o peito quando a noite cai e o silêncio se torna ensurdecedor. É nessa ausência que a verdade começa a falar, como um sussurro que nunca foi aprendido, mas sempre esteve ali. Você sente, mesmo sem querer admitir, que algo está se movendo por baixo da pele, uma vibração que não se explica em palavras. O desconforto é o primeiro chamado, e ele chega não como um convite delicado, mas como uma ruptura que insiste em se abrir onde você sempre tentou fechar. Há lembranças que você acredita ter esquecido, mas que respiram nas dobras mais escuras da sua consciência. Elas não surgem como memórias nítidas, mas como sensações que queimam por dentro. O arrepio sem motivo, a lágrima que escorre sem razão aparente, a sensação de déjà vu que não se limita a um instante, mas que invade dias inteiros como se fossem ecos de uma vida que não é só esta. Será que esses fragmentos são falhas do cérebro ou mensagens que sua alma tenta desesperadamente lhe enviar? O salto quântico começa quando você percebe que o mundo ao seu redor nunca foi sólido. O chão que pisa é tão instável quanto a sua fé em si mesmo, e o espelho nunca mostrou quem você realmente é, apenas a máscara que aprendeu a sustentar. Mas existe um ponto, um instante de fratura, em que a máscara começa a rachar, e os olhos que olham de volta não são os seus, mas os daquilo que sempre esteve escondido no fundo. E o que você faz quando descobre que não é quem sempre acreditou ser? O medo é inevitável, porque ele é a prova de que você está perto da verdade. Todt Jerut sempre disse que o despertar não se dá na calmaria, mas no caos que desarma as defesas. É como caminhar em direção a uma chama que tanto ilumina quanto destrói. O corpo hesita, a mente recua, mas há uma força inexplicável que empurra você adiante. A pergunta é, o que queima mais, permanecer na escuridão ou se lançar na luz que pode consumi-lo? Talvez o que você sente como angústia seja, na verdade, a abertura do portal. Talvez aquele aperto na garganta não seja fraqueza, mas a expansão da sua voz original, que esteve presa por tanto tempo. Talvez o vazio que assusta seja o mesmo vazio que guarda o poder de recriar tudo.
O salto não pede que você entenda, ele exige que você se entregue. Mas será que você consegue abrir mão do controle que nunca foi realmente seu? Os sinais estão em todo lugar, mas só os olhos despertos conseguem vê-los. O atraso que impediu um encontro, a palavra dita por alguém desconhecido, que ecoou em sua mente como uma revelação. O sonho que parecia banal, mas deixou uma cicatriz invisível ao acordar. Nada é coincidência quando o chamado já começou. Mas quantas vezes você ignorou esses sinais, fingindo que eram apenas acaso, quando na verdade eram mapas? Você foi treinado desde cedo a acreditar que a realidade é linear, previsível, imutável. Mas e se essa narrativa fosse apenas a primeira camada, o verniz que oculta a geometria secreta do universo? E se o tempo não fosse uma linha, mas um espiral que se repete, esperando pelo momento exato em que você decide quebrar o ciclo? O que aconteceria se neste instante você desse o passo que milhares antes de você recusaram dar? O salto não acontece em público, não é um espetáculo. Ele acontece em silêncio, dentro de uma guerra que ninguém mais vê. É a luta entre o que você sempre acreditou ser e o que você realmente é. É o instante em que você descobre que não precisa de permissão, porque a chave sempre esteve em suas mãos, escondida de propósito, para que você só a encontrasse quando estivesse pronto. Será que é agora? No fundo, você já pressente que não chegou até aqui por acaso. Há algo neste exato momento que vibra diferente, como se as palavras que escuta não fossem apenas sons, mas portais. Cada frase parece ter sido escrita para você, como se fosse a resposta que sempre procurou, mas que só pode ser entendida por quem chegou ao limite da própria resistência. Você já percebeu que este vídeo não é apenas um vídeo? E se eu dissesse que o salto já começou no instante em que seus olhos encontraram este título, que você já está dentro da espiral, mesmo tentando negar? O universo não desperdiça movimentos e Todt Jehuti nunca desperdiça sinais. O que você decide fazer agora pode definir não apenas o que virá, mas o que sempre foi. Você está pronto para ouvir o que nunca foi dito, ou vai virar o rosto mais uma vez? Há um ponto da noite em que o cansaço não é do corpo, mas da história que você tem contado para si. Esse esgotamento não pede cama, pede verdade. O ar parece mais espesso, as paredes parecem estar ligeiramente mais próximas, e a mente, em vez de silenciar, começa a sussurrar coisas que você finge não ouvir. Todt Jehuti sempre ensinou que o véu não cai de uma só vez. Ele se desfaz em fibras quase invisíveis, até que o tecido inteiro não sustente mais as mentiras necessárias para continuar dormindo. Talvez seja este o instante. Você sente um tremor sutil por dentro, um aviso sem som, um aceno antigo que não chega pelos olhos. E se o que você chama de ansiedade for apenas a alma pedindo passagem, dizendo que já é tarde demais para recuar para aquilo que nunca foi casa? Quando você fecha os olhos e pensa que está fugindo, algo abre por dentro uma porta que não se parece com porta alguma deste mundo. O corredor que surge não é reto, não é curvo, não é mensurável. Ele respira, ele observa, ele pede que você entre não com os pés, mas com o que resta de você quando os papéis se desfazem. Há imagens que retornam, não como lembranças comuns, mas como símbolos insistentes. A chave que nunca coube, a carta que você não chegou a enviar, o nome que você sussurrou e que o vento devolveu mudado. Você tenta racionalizar, dar explicações, mas cada explicação cria mais perguntas, e cada pergunta ilumina um canto que você preferia manter na penumbra. É aqui que o salto chama. É aqui que a máscara coça, que o peito aperta, que a coragem tem sabor de ferro e madrugada. Você foi ensinado a olhar o mundo como um mosaico de certezas e a si como uma coleção de funções. Só que algo em você não aceita mais caber nos rótulos que um dia pareceram confortáveis. A palavra que outrora serviu de abrigo agora pesa como pedra molhada, e a identidade que você defendeu com unhas e dentes parece uma roupa emprestada, bonita no cabide, incômoda no corpo. Todt Jehuti avisou.
Quando a alma cresce, o invólucro range. O rangido que você escuta nas dobradiças do cotidiano não é azar, é aviso. E se aquele conflito sutil, aquela impaciência sem motivo, aquela vontade inexplicável de mudar o móvel de lugar, de trocar o caminho da rota previsível, for a linguagem do invisível dizendo que o mapa mudou sem pedir licença, você tenta acalmar o coração, convencer a mente de que está tudo bem, repetir mantras de controle, traçar planos com linhas retas. Só que as linhas começam a curvar, como se tivessem sido desenhadas em água. Nada se fixa, nada assenta. Você percebe que a tentativa de segurar a maré com as mãos é a própria fonte do cansaço. E então surge a pergunta que Totjehuti planta como semente de fogo. O que aconteceria se por um instante você parasse de barganhar com a vida? E se no lugar de segurar, você respirasse o que chega, sem o jugo de nomear, medir, provar? O controle é uma armadura pesada, e cada armadura é uma prisão polida. O que você protegeu tanto tempo pode ter sido, sem perceber, aquilo que te manteve longe de si. Há memórias que retornam como cheiros antigos, como vozes de infância, como passos que você reconhece mesmo sem ter caminhado. Não são lembranças lineares, são padrões, são geometrias que se repetem sob novas cores. O rosto muda, a cidade muda, a língua muda, mas o enredo é o mesmo. Você se omite quando deveria se posicionar, você grita quando precisava silenciar, você se entrega quando precisava se manter de pé. A forma muda, a essência não. E então a pergunta que corta: quantas vezes mais você aceitará viver a mesma lição sem aprender o signo escondido? Totjehuti chama isso de retorno do símbolo. Ele volta até que você pare de rejeitá-lo e com um gesto silencioso o incorpore. Não é punição, é método. É compasso apontando para a direção que você finge não ver. O corpo entende antes da mente, o estômago avisa, a pele arrepia, a respiração falha bem quando a mentira pede aplauso. Você tenta argumentar com a própria biologia, mas não há debate possível quando o sangue muda o ritmo. O corpo é o escriba do invisível, disse Totjehuti, e escreve em pulsações aquilo que você não quis ler nas palavras. Por isso, o salto não é uma ideia sofisticada. É uma obediência simples a um chamado sem idioma. Talvez você tenha tentado traduzir o indizível em frases bonitas, talvez você tenha colecionado conceitos e teorias para evitar o gesto que de fato te atravessa. Não é de conceito que você precisa agora, é de coragem para sustentar o silêncio entre um passo e outro. Há noites em que o relógio parece conspirar contra a sua vontade de solução imediata. O ponteiro não avança mais rápido porque você exige. O tempo não negocia com impaciência. E é justamente aí que algo cede. No momento em que a pressa fica sem argumentos, a percepção se alarga por algum lugar que não tem nome. Você escuta um rumor de rio correndo atrás das paredes. Você percebe que a vida tem um ritmo que não cabe no calendário. Totjehuti fala do intervalo luminoso, aquela brecha microscópica entre o impulso de repetir e a decisão de criar. É nessa brecha que o salto se instala, pedindo que você não apenas pense diferente, mas se permita ser tocado por uma música que não vem de fora, que não depende de prova, que vibra exatamente no ponto em que a sua resistência começava a se exaurir. Você pergunta, por que dói tanto? Por que a travessia precisa arranhar a pele do que me tornei? E a resposta, quando chega, não chega em palavras, mas em uma imagem muito antiga. A serpente que troca de pele não negocia com o passado. Ela não tenta convencer a carcaça de que ainda serve. Ela aceita o rito e segue. O que te dói não é o novo que nasce, é a despedida do antigo que não sabe morrer com elegância. Totjehuti sussurra que o sofrimento é muitas vezes o atrito entre o que já não vibra e o que insiste em nascer. Se você parar de lutar contra a queda das folhas, ouvirá melhor o segredo que o vento sopra por baixo das portas. A árvore não lamenta o outono, ela confia no ciclo que a ultrapassa. Você tenta nomear as forças que te atravessam e se perde em palavras grandes demais.
Talvez não precise nomear, talvez precise apenas testemunhar. Testemunhar a irritação que brota quando alguém toca em um ponto sensível. Testemunhar a ternura inesperada quando um estranho sorri de um jeito que lembra o lar. Testemunhar o descompasso entre o que você diz e o que o seu corpo sabe. Todd Jehuti propõe um pacto mínimo de honestidade. Manter-se presente ao que acontece por dentro, sem adornos, sem filtros, sem o hábito de se explicar para um tribunal imaginário. Presença é ritual, e todo ritual exige devoção. A pergunta que fica: você está disposto a devotar atenção a si mesmo com a mesma intensidade com que devotou tantas coisas que o deixaram vazio? Então, vem o segundo chamado, mais baixo, quase imperceptível, mas impossível de ignorar. Não é um trompete de vitória, é uma batida discreta na parte oca da madeira, é um lembrar de si que não grita, que não pede palco, que não se exibe. Você sente uma pequena amplidão aparecer entre uma preocupação e outra, um intervalo de silêncio que não é ausência, é potência. Nesse espaço, você vislumbra uma versão sua que observa sem julgar, que respira sem pedir garantias, que acolhe o medo como mensageiro e não como inimigo. Todd Jehuti chama isso de retorno ao centro. Não é geográfico, é vibracional. E quando você encosta, mesmo que por instantes nesse centro, algo que parecia inabalável começa a perder importância. As verdades que você defendia com ferocidade ficam humildes. O argumento impecável vira poeira, e na poeira, uma forma nova se insinua. Agora você entende, sem compreender completamente, que o salto não exige espetáculo, exige disponibilidade. Disponibilidade para suportar a nudez de não saber. Disponibilidade para amar o que é sem contrabando de controle. Disponibilidade para não fugir quando as placas do chão girarem e as paredes mudarem de lugar e o espelho devolver um olhar que você ainda não reconhece, mas que, estranhamente, deseja conhecer. Todd Jehuti não oferece atalhos, oferece chaves. A primeira chave é simples e severa: pare de correr. A segunda é mais severa ainda e, ao mesmo tempo, mais suave. Escute o que você sempre interrompeu. O resto, o que resta, é consequência. E consequência, quando o coração está limpo, tem o gosto inconfundível de destino aceito. E se enquanto você ouvia estas palavras, uma parte sua tivesse se levantado em silêncio, arrumado a própria cama por dentro, aberto a janela do quarto onde a sua alma dormia faz tempo e deixado o ar da madrugada entrar? E se esse ar trouxesse não promessas, mas presenças? E se por um segundo que você não consegue medir, você já tivesse dado o passo que tanto teme, aquele passo que não faz barulho, que não pede testemunhas, mas que muda a arquitetura da sua vida pelos alicerces? Se isso já aconteceu, você sabe, não porque alguém disse, não porque leu em lugar algum, mas porque a grafia da realidade mudou de leve, como se a mão que escreve por trás do mundo tivesse decidido finalmente escrever com a sua caligrafia. Continue, não peça permissão, apenas continue. O resto virá no ritmo exato do coração que você deixou, por fim, bater com o próprio nome. O salto nunca avisa com antecedência. Ele chega como uma rachadura no vidro que você acreditava inquebrável. A vida segue igual por fora, mas por dentro algo começa a tilintar de forma estranha, como se cada gesto cotidiano estivesse fora de lugar. Você acorda, toma café, caminha pelas ruas e percebe que tudo soa ensaiado demais, repetitivo demais, falso demais. É nesse instante de estranhamento que a espiral se abre. Todd Jehuti ensinava que o real se rompe primeiro na percepção, não nos fatos. O mundo não muda de imediato, é a sua visão que se desfaz. E no vazio que sobra, você começa a enxergar fissuras por onde a verdade se infiltra. A questão é, você se atreve a seguir esse fio que escapa ou cola de novo o vidro para fingir que nunca viu? A primeira camada do salto é sempre o desconforto.
O corpo se contorce em noites mal dormidas, a mente se debate em perguntas sem resposta e a alma lateja em busca de ar. Não há como se esconder, porque não é algo de fora que te ameaça. É o próprio chamado interno que começa a gritar. Você tenta se distrair, encher o tempo com barulho, correr atrás de metas, mas o silêncio sempre volta, mais intenso, mais insistente. Toth dizia que o silêncio não é ausência de som, mas presença de origem. E quanto mais você foge, mais ele se agiganta. Até que uma hora você precisa parar e escutar, e nesse instante descobre que não era silêncio algum. Era você mesmo batendo a porta de dentro. O salto quântico não pede aplauso. Ele não acontece em rituais visíveis, mas em crises invisíveis. É aquela lágrima inesperada no ônibus, aquele aperto inexplicável no coração, aquela sensação súbita de que a vida inteira foi um ensaio para algo que você ainda não viveu. A mente grita por lógica, mas a lógica não serve de escudo quando a alma decide falar. E ela fala por símbolos. O mesmo número que se repete no relógio, a música que toca no momento exato, o encontro com alguém que parece já ter te conhecido em outra vida. Sinais não são coincidências, são códigos. E se você os ignora, eles voltam maiores, mais fortes, até que a recusa já não seja possível. Nesse ponto, você sente medo. Medo de perder o que construiu, medo de não caber mais onde cabia, medo de deixar para trás pessoas e lugares que definiram sua história. O medo é natural, mas Toth Jehuti lembrava, o medo é apenas a sombra projetada pelo novo. Ele não anuncia perigo, anuncia passagem. E quanto maior o medo, maior a travessia que se aproxima. Por isso, ao invés de se encolher, você precisa aprender a caminhar com ele, não contra ele. Segure o medo pela mão e atravesse o portal mesmo assim. É nesse gesto que o salto começa a se consolidar. Você percebe que sempre viveu cercado de máscaras, as que usava para ser aceito, as que ergueu para sobreviver, as que cultivou para agradar. O salto, porém, exige despir-se. Ele não permite armaduras, porque cada armadura pesa mais do que o necessário. Você tenta resistir, mas uma hora não há escolha. As máscaras começam a cair sozinhas. Você já não consegue sorrir onde não há alegria. Já não consegue fingir onde não há verdade. E cada vez que uma máscara cai, o rosto que emerge parece ao mesmo tempo estranho e familiar. Estranho porque nunca foi mostrado. Familiar porque sempre foi você. A segunda camada do salto é a memória profunda. Não as lembranças comuns, mas aquelas que se escondem no corpo, no sangue, no sonho. Você sente que já viveu esta dor antes, que já encontrou este olhar antes, que já repetiu esta cena inúmeras vezes em outras histórias. É como se a sua alma carregasse cicatrizes que a mente não consegue explicar. E nesse reconhecimento você entende. Não se trata apenas desta vida, mas de muitas. O salto conecta linhas que o tempo tentou separar. Ele traz de volta o que foi esquecido, não para te punir, mas para libertar. E cada fragmento de memória resgatada é uma chave que abre outra porta dentro de você. Então surge a pergunta inevitável: quem sou eu sem os papéis que interpretei? Quem sou eu sem o emprego, sem o sobrenome, sem a imagem que construí para ser aceito? O vazio dessa pergunta assusta, mas também liberta, porque na ausência de respostas prontas, algo genuíno começa a nascer. Toth dizia que a identidade verdadeira não é conquistada, é lembrada. Você não precisa se tornar, você precisa se recordar. E quando lembra, percebe que nunca foi pequeno, nunca foi frágil, nunca foi vítima. Sempre houve grandeza em você, apenas adormecida, mas despertar custa. Custa perder pessoas que não conseguem caminhar no mesmo ritmo. Custa abandonar lugares que já não vibram com a sua frequência. Custa dizer adeus a versões antigas de si mesmo que, por mais limitadas que fossem, ofereciam segurança. E aqui está o ponto mais doloroso do salto: abrir mão do conforto da prisão.
porque é mais fácil permanecer nas grades conhecidas do que enfrentar a vastidão do desconhecido. Só que uma alma desperta não consegue mais viver em gaiola. A verdade é que o salto é inevitável. Você pode resistir, mas não pode impedir. O salto também traz contradições. Você se sente ao mesmo tempo mais forte e mais vulnerável, mais lúcido e mais confuso, mais presente e mais distante. É o paradoxo da transformação. Enquanto a pele antiga se despede, a nova ainda não se formou por completo. É como caminhar com um pé em dois mundos, o velho que desmorona e o novo que ainda não se ergueu. Esse entrelugar é incômodo, mas é também o mais sagrado, porque é aqui, na instabilidade, que você aprende a confiar não em certezas externas, mas na bússola interna que Thoth sempre apontou. E então você percebe algo maior. Tudo o que viveu até agora, cada dor, cada perda, cada silêncio, cada vitória e cada queda, foi preparação. Nada foi desperdício. Até os momentos em que você acreditou estar perdido eram, na verdade, etapas do mapa. Você não errou o caminho. Você foi conduzido exatamente ao ponto onde precisava estar, porque só aqui, neste instante de ruptura, você pode dar o salto. E esse salto não é para fora, não é para cima, é para dentro. É o mergulho que muda tudo porque revela que o universo inteiro sempre esteve em você. O salto não acontece em um momento escolhido por você. Ele se impõe como tempestade que chega sem pedir permissão, carregada de trovões internos que rasgam o céu da sua consciência. No começo, você tenta ignorar, tenta dizer a si mesmo que é apenas mais uma fase, que logo a maré volta ao normal. Mas quanto mais você resiste, mais a corrente aumenta. É como se o próprio universo conspirasse para que nenhuma fuga fosse possível. Thoth Jerhuti dizia: o chamado não desaparece, ele se repete em ondas cada vez mais fortes até que o corpo ceda. E cedo ou tarde, você cede. Não porque deseja, mas porque não há mais como continuar vivendo na mentira confortável que o mundo chama de normalidade. É nesse ponto que você percebe que todo o conceito de tempo foi uma prisão. O relógio, os calendários, as metas, as idades impostas. Tudo isso serviu apenas para anestesiar a sua percepção. Você acreditou que o futuro era uma linha reta, quando na verdade era um círculo espiralado, repetindo lições até que a consciência se abrisse. Você acreditou que o passado estava morto, quando na verdade ele respirava dentro de cada célula, determinando escolhas e reações que você jurava serem livres. O salto arranca essas ilusões como quem arranca raízes de uma terra seca. Dói, porque você sente como se estivesse sendo esvaziado. Mas é nesse esvaziamento que a primeira centelha da verdade encontra espaço para nascer. Então vem a fase mais estranha. O mundo ao seu redor continua igual, mas você não consegue mais habitá-lo da mesma forma. Amigos falam, mas suas vozes parecem distantes. As ruas são familiares, mas carregam uma sensação de cenário artificial. O trabalho, as obrigações, os papéis sociais, tudo se torna pesado demais, como roupas que não servem mais. Você não está deprimido, você está desperto. E essa é a diferença que assusta. Porque enquanto todos continuam dormindo, você começa a enxergar rachaduras na parede da realidade. É como se vivesse entre dois mundos, aquele que todos aceitam e aquele que poucos ousam reconhecer. Thoth Jerhuti chamava essa fase de o corredor do eco. Você caminha, mas tudo ressoa como um chamado antigo. As situações repetem, as pessoas repetem, os conflitos repetem, até que você finalmente entenda que não se trata de azar, mas de espelho. O mundo externo é apenas reflexo do que você ainda não resolveu dentro de si. Cada confronto não é contra o outro, mas contra a sua própria sombra projetada. O salto exige que você olhe para ela, e olhar para a sombra é aterrorizante. Você vê raiva, inveja, ressentimento, medo, desamparo. Vê tudo aquilo que passou a vida escondendo. Mas Thoth ensinava: o ouro está sempre misturado à lama. Quem teme a lama nunca encontra o tesouro. Você descobre então que não é apenas luz, nunca foi. Isso, em vez de te diminuir, te torna inteiro. Porque enquanto você acreditava que precisava ser perfeito, se perdia em máscaras e comparações. Mas quando aceita que também é caos, também é falha,
também é contradição. Uma força brutal começa a nascer. É como se o universo dissesse: agora sim você pode carregar a verdade, porque não precisa mais fingir ser impecável. O salto não é a vitória da luz sobre a escuridão, é o casamento dos dois dentro de você. É a aceitação de que só quem abraça o abismo pode sustentar o céu. Nesse ponto, você começa a sentir presenças que não sabia nomear. Sonhos se tornam mais vívidos, símbolos aparecem em lugares improváveis, encontros parecem orquestrados por algo maior. Você percebe que nunca caminhou sozinho, havia sempre forças guiando, empurrando, protegendo, mesmo quando você acreditava estar perdido. O salto revela essa rede invisível. Alguns chamam de guias, outros de ancestrais, outros de campo quântico. Pouco importa o nome. O que importa é o reconhecimento. Há algo maior que você, mas que vibra em você. Você não é um corpo tentando alcançar o divino. Você é o divino experimentando ser corpo. E então surge o dilema: como viver daqui para frente? Você não pode mais voltar ao estado anterior, mas também não sabe ainda como habitar o novo. É aqui que muitos desistem, tentando regressar à ilusão. Mas é impossível. Uma vez que a visão se expandiu, não há como encolhê-la de volta. Você pode fingir, pode se distrair, pode se entorpecer, mas no fundo sabe que já atravessou o ponto sem retorno. E o salto, mesmo que negado, continuará vibrando em silêncio, corroendo qualquer tentativa de regressar ao velho. Porque o salto não é escolha de vontade, é destino da alma. O paradoxo é que no auge da crise, você também experimenta momentos de beleza indescritível. É o pôr do sol que de repente parece mais vivo do que nunca. É a música que arrepia cada célula como se fosse uma lembrança ancestral. É a sensação súbita de que tudo está conectado, de que cada gesto importa, de que a vida tem um ritmo secreto que você finalmente começou a ouvir. Esses instantes são dádivas, são como faíscas do futuro iluminando seu presente. Toth dizia que esses vislumbres são o alimento que mantém a alma caminhando quando o caminho parece impossível. Eles não duram, mas deixam marcas profundas, marcas que garantem que você continue. Então vem a revelação que arrebata. O salto não é para outro lugar, mas para dentro de você. Não existe céu distante, não existe salvação externa. Existe o despertar do que sempre esteve aí, adormecido sob camadas de medo, condicionamento e esquecimento. O salto é lembrança, é reconhecer que você nunca foi separado, nunca foi pequeno, nunca esteve sozinho. Tudo era véu, tudo era jogo, tudo era aprendizado. E quando esse reconhecimento explode por dentro, o mundo nunca mais é o mesmo. Você caminha nas mesmas ruas, olha as mesmas pessoas, mas nada é igual. Porque quem olha não é mais a persona limitada, mas a consciência expandida. E o que vem depois? Essa pergunta queima, mas a resposta não pode ser entregue de forma direta, porque o salto não é informação, é experiência. E cada experiência é única. O que acontece para você não é o que acontece para outro. O salto é uma travessia íntima demais para caber em manuais. O que pode ser dito é apenas isto: nada será desperdiçado. Toda dor terá sentido, todo silêncio terá propósito, todo encontro terá lugar. A trama invisível se revelará pouco a pouco, como um livro que você mesmo escreveu antes de nascer. E cada página lida será ao mesmo tempo descoberta e reconhecimento, porque no fundo você sempre soube. Toth Jehuti conclui: o salto não é conquista, é inevitabilidade. É o momento em que a semente não pode mais permanecer enterrada. A casca se rompe, a terra se abre e a luz, sem pedir permissão, invade. Você pode resistir, mas não pode impedir. O salto é a própria vida exigindo florescer. E se você chegou até aqui, é porque já está dentro dele. Não precisa esperar sinais grandiosos. O simples fato de estar ouvindo estas palavras já é prova suficiente de que a engrenagem começou a girar. O salto não está prestes a acontecer. Ele já está acontecendo agora,
dentro de você. Há um instante em que o silêncio pesa mais do que qualquer palavra. É nesse espaço invisível que tudo o que foi dito deixa de ser som e se torna semente. Você percebe que não foi apenas uma narrativa, mas uma travessia. Algo em você foi tocado, e mesmo sem nomear, já se move diferente. Todt Jehuti sempre lembrava: o eco é mais poderoso que o grito, porque permanece quando o grito já morreu. O que você carrega agora é eco. As imagens que surgiram durante a jornada não desaparecem. Elas voltam quando menos se espera, no olhar perdido pela janela, no suspiro antes de dormir, na lágrima que cai sem razão. São símbolos vivos, e símbolos nunca se apagam. Eles se repetem até que você os reconheça como parte de si. O salto neste ponto não é promessa distante, é vibração que já pulsa no seu sangue, queimando em silêncio, chamando por cada gesto seu. Você sente a dualidade se transformar em unidade. O medo não é mais inimigo, mas aviso. A dor não é mais castigo, mas rito. A sombra não é mais falha, mas contorno da luz. É nesse casamento interno que nasce a força capaz de sustentar o novo. E, de repente, o que antes parecia peso se torna asas. Você não sabe quando começou, mas já sente que algo dentro de você jamais voltará a ser pequeno. Não há conclusão para o que é eterno, há apenas continuidade. O que você recebeu aqui não é um fim, é um começo escondido em forma de epílogo. A vida, a partir de agora, não terá a mesma cor. Até as coisas mais simples, como o som da chuva ou o toque do vento, trarão mensagens ocultas, porque o olhar que observa já não é o mesmo. Todt Jehuti diria que, uma vez que o olho desperta, até o nada se torna revelação. O salto não exige pressa, ele pede presença. Não se trata de atravessar oceanos em busca de respostas, mas de permitir que o oceano já presente em você finalmente seja ouvido. A água que corre por dentro já traz o reflexo do céu. Você não precisa buscar fora aquilo que nasceu em sua essência. O segredo agora é aprender a permanecer nesse centro que arde, mesmo quando o mundo lá fora insiste em ruídos e distrações. E quando a dúvida voltar, porque ela sempre volta, lembre-se deste instante. Lembre-se da vibração que percorreu seu corpo enquanto ouvia estas palavras. Lembre-se de que o salto não acontece em um só momento, mas em 1000 pequenas escolhas, repetidas como batidas do coração. Cada vez que você escolher permanecer desperto quando o mundo dormir, o salto se fortalece. Cada vez que você honrar o símbolo em vez da máscara, o salto se cumpre. As perguntas ainda ecoam. E se eu não estiver pronto? E se for apenas ilusão? E se eu não suportar? Mas perceba, se você chegou até aqui é porque já atravessou mais do que imagina. A preparação não foi feita hoje, ela vem de muito antes. O simples fato de ouvir, de sentir, de reconhecer, já prova que você está além do que acreditava. O salto não é promessa, é constatação. Você já está nele. E se amanhã, em meio à rotina, algo dentro de você estranhar o comum, saiba que é o chamado repetindo sua nota. Não o ignore. Deixe-o ressoar, porque o que se plantou aqui não pode mais ser arrancado. É raiz em solo profundo. E cada raiz, cedo ou tarde, rompe a superfície para florescer. Você sentirá, não precisa forçar. Basta estar. O eco continuará vivo em cada lembrança, em cada sonho, em cada silêncio. Ele não pede pressa, mas pede fidelidade. E ser fiel a esse chamado é, talvez, a maior forma de coragem que existe. Todt Jehuti diria que a eternidade cabe em um instante, desde que esse instante seja vivido com verdade. Então, não feche os olhos. Permaneça, respire, deixe o salto se cumprir em você, passo após passo, revelação após revelação. Se algo aqui tocou o mais profundo da sua alma, permita que esse movimento não se encerre agora. Compartilhe esta vibração. Leve-a adiante como quem passa uma chama que não pode se apagar. Deixe seu coração registrado nos comentários. Curta para que este eco se espalhe e inscreva-se para caminhar comigo em novas jornadas. Não por obrigação, mas porque a travessia nunca termina sozinha. O salto é individual, mas a ascensão é coletiva. E este é apenas o primeiro sopro do que ainda está por vir.